Meus irmãos, vamos tomar a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e vamos acompanhar, lendo na participação comigo os versículos ímpares. Eu vou ler a partir do verso 16, Atos 17, e vamos até o verso 31. Os irmãos vão lendo os versos ímpares. A palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, e agora, porém, notifica os homens em que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar. Amado Deus, tua palavra lida nesta hora foi lida para a nossa instrução, e nesse momento, ó Deus, clamamos no nome de Jesus a iluminação do teu Espírito, ó Deus, que ele venha aquecer o nosso coração, trazer lucidez à nossa mente para compreendermos a tua palavra. Aquieta-nos na tua presença. Usa o teu servo com poder e graça. Dá que ao ministrar ao coração dos teus filhos haja edificação na vida da tua igreja. Dispõe-nos, ó Deus, a te obedecer e a cumprir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o ser humano é um ser religioso. A Bíblia afirma que nós temos a lei de Deus gravada em nosso coração. Romanos 2,15 nos afirma isso. A Bíblia afirma também que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que algumas características do próprio Deus nos foram comunicadas, dentre elas a religiosidade. Todo ser humano é religioso. O apóstolo Paulo, quando estava discutindo e discussando com os filósofos, diante dos filósofos de Atenas,
os filósofos atenienses. Também destacou a religiosidade presente naquelas pessoas e ainda utilizou a visão religiosa deles a favor de seu próprio discurso. Chamou atenção para o aspecto da religiosidade presente no coração das pessoas. E ele diz, nesses versículos 22 a 28, parte dele nós lemos assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O desejo de religiosidade leva o homem a buscar as mais diversas formas de contato com a divindade. Nós podemos ir em qualquer nação do mundo, podemos até não encontrar nestas nações hospitais, escolas, mas em todas elas nós vamos encontrar altares, lugar de adoração, porque o ser humano é um ser religioso por natureza. Nós, olhando para esse texto, meus irmãos, podemos ver Paulo dizendo o seguinte, que o seu espírito se revoltava. Está isso no verso 16. Não apenas os olhos de Paulo estavam abertos para o que estava diante dele naquela cidade, mas também o seu coração estava disposto a auscultar a mais intelectual cidade do império. Ele se revoltava dentro de si, diante do que estava vendo, diante do que estava podendo perceber do coração daquele povo idólatra, da cidade mais intelectual do Império Romano, que era Atenas. Então, queridos irmãos, Paulo não era um observador contemplativo. O texto diz que ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Diz aí o verso 17. Os filósofos epicureus e estoicos, eles tiveram duas atitudes preconceituosas diante do ensino de Paulo. Primeiro, chamaram-no de tagarela, aí no verso de número 18. Disseram que Paulo parecia um pregador de estranhos deuses. É a segunda coisa que eles dizem, também está no verso 18. Paulo então começa o seu discurso e, ao invés de entrar nesse movimento deles, Paulo começa trazendo um elogio. E diz assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Vocês estão de parabéns. Vocês têm presente, está pulando aos olhos a religiosidade de vocês. E apresenta a porção principal, organizada aqui em 3 partes. Ele diz que Deus é Senhor do mundo. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, diz ele no verso 24. Outra coisa que ele diz: o homem é criação de Deus. Ele diz: de um só fez toda a raça humana, verso 26. E a terceira coisa que ele diz é que há relacionamento entre Deus e o homem. Deus se relaciona com o homem, e o homem pode se relacionar com Deus, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Diante disso, meus irmãos, diante desse contexto que nós estamos sendo desafiados a evangelizar, nós vamos ver um modelo que Paulo apresenta de evangelização para nós aqui. Veja que a mensagem de Paulo aos moradores de Atenas é um modelo para o nosso caminhar como igreja na sociedade em que vivemos. Nesse discurso, aqui são apresentados conceitos fundamentais ao tema que Paulo está trazendo ao coração dos moradores de Atenas. Segundo esse ensino, seguindo a maneira dos discursos de persuasão, diz-lhes que o que devem conhecer a respeito de Deus. É isso que se faz em evangelização: dizer às pessoas o que é que preciso elas saberem a respeito do verdadeiro Deus. É sobre isso que nessa noite eu quero falar ao coração dos irmãos, ao coração da igreja reunida, adorando a Deus nesta hora.
Primeiramente, o que é que precisamos saber sobre Deus? Precisamos saber que o nosso Deus é grandioso. Paulo fala aqui da grandeza de Deus. No verso de número 24, podemos ler juntos agora, Paulo diz assim aos atenienses: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está dizendo aos atenienses: preste atenção, há um Deus que é criador, há um Deus grandioso que é criador. Por que Paulo está dizendo isso aos moradores de Atenas? Como eu disse há pouco, aquela cidade era uma das cidades, era a cidade mais intelectual do Império Romano. Os epicureus, que também eram ateus, eles afirmavam que tudo era matéria e que a matéria sempre existiu. Paulo está diante de gente que não acredita na existência de Deus, que pensa que Deus, na verdade, não existe. Para muita gente hoje, na nossa sociedade brasileira, a natureza é quem dita todas as regras. Meus queridos irmãos, é interessante que os estoicos, que eram também panteístas, diziam que tudo era Deus. Tudo era Deus, o espírito do universo. Enquanto os epicureus criam que tudo era matéria e que a matéria sempre existiu, os estoicos pensavam: não, tudo é Deus, Deus está em tudo. Portanto, desenvolveram o pensamento panteísta, Deus presente em tudo. Há na sociedade gente que pensa assim: olha para a natureza, você vê Deus. Deus está em uma flor, Deus está num animal, Deus está presente nas coisas. Isso é panteísmo, isso não é falar de Deus. Meus queridos irmãos, Paulo agora, nesse momento, ele levanta-se e prega em Atenas, tanto para dizer que Deus é transcendente, como para dizer também que Deus é imanente. Há um Deus que é transcendente, que está além de nós, mas é um Deus também que é imanente. Deus não está distante, é isso que Paulo quer trazer. Deus não está separado da criação, Deus não está cativo, nem está preso a ela. Deus está acima dela. Deus é grande demais para ser contido em templos feitos por mãos humanas. É isso que Paulo quer dizer para nós. Deus é grandioso, Deus é o Criador, e ao mesmo tempo Deus é solidário o suficiente para cuidar das necessidades humanas. É isso que ele diz no versículo 25: nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá, a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo coloca, meus irmãos, a revelação no lugar da filosofia e contrasta o monoteísmo, o Deus único e verdadeiro, com o panteísmo presente naquela filosofia estoica. Paulo está dizendo que Deus é único e que tudo não é Deus, somente Deus é Deus. Ele é o Deus que criou o mundo, tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está nos lembrando que a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Portanto, somente Deus é eterno. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós estamos num mundo diferente. Pode ser que estejamos em lugares diferentes,
mas os pensamentos que existem na nossa sociedade não são diferentes. Eu sei que você convive com gente que pensa que a matéria é Deus, que tudo que está ao seu redor é Deus, mas você precisa lembrar de um Deus que é grandioso e que é o Criador do universo, que é o Criador do homem. Nessa noite, portanto, você não pode sair daqui sem essa convicção e também sem a convicção de que é isso que você precisa dizer àqueles com quem você interlocutar, conversar no decorrer da sua caminhada. Diga para eles: eu conheço ao Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele é o Deus grandioso, Criador de todas as coisas. Segunda coisa que precisa ser dita quando a gente vai falar, comunicando sobre a pessoa de Deus, é o que Paulo fez naquele Areópago em Atenas. Ele falou da bondade de Deus, ele falou de um Deus provedor. Versículos 25 e 28, lemos assim, vamos juntos? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Verso 28, pois nele vivemos, movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Meus irmãos, não apenas o templo é incapaz de conter Deus, como os seus cultos são incapazes de acrescentar coisa alguma a Ele. Não pensem os irmãos que quanto mais suntuoso, mais pomposo, mais cuidado, mais arejado, seja o que for, isso vai fazer com que Deus se torne mais bondoso. Não. Ou que a nossa forma de cultuar é quem vai atrair o favor de Deus. Não. Paulo está nos lembrando que não é o templo é incapaz de conter Deus, que não são os nossos cultos, porque os nossos cultos são incapazes de acrescentar coisa alguma a Deus. Deus não só criou, mas Ele cuida da criação. Deus não está distante da criação, nem se confunde com ela. Deus é Deus, independente da criação. Deus é Deus, independente de mim e de você. Ao contrário, meus irmãos, mesmo sendo distinto da criação, Ele está presente, Ele cuida dela, Ele sustenta a criação, mantém a criação. Com essas duas declarações sucintas, Paulo está devastando todo o sistema religioso da Grécia. Ele diz aqui que é Deus quem dá aquilo de que precisamos. Do que é que precisamos? Vida, respiração e tudo mais. Nós dependemos de Deus. Nós sem Deus nada podemos fazer. Nós dependemos de Deus e não Deus é quem depende de nós. Paulo vai dizer que a idolatria, portanto, é irracional. Não há razão para se cultuar a um Deus criado por nós mesmos. Deus dá o sol, Deus dá a chuva, Deus dá o vento, Deus dá o frio, Deus dá o calor. Ele dá as estações do ano, faz brotar a erva, engrinalda os campos. É Deus quem faz com que brote os lírios dos campos, alimenta os animais da terra, os pássaros do céu. Deus dá saúde e livramento. E quantos de nós temos lembrado dos livramentos de Deus e da saúde que Deus tem dado a cada um de nós?
O verso 28 diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Repitam: nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, dependemos dele. Sem ele nada podemos. O Deus da providência não é o Deus desconhecido dos agnósticos, dos que acham que não se pode conhecer a Deus. Ele se revelou na obra da criação, se revelou em nossa consciência, se revelou nas Escrituras e se revelou em seu Filho Jesus Cristo. O Deus da providência não é o Deus distante dos deístas, que imaginam que ele, como um relojoeiro, criou todas as coisas, deu corda a esse relógio e não sabe por onde ele anda. Não, Deus não é um Deus distante, que está lá em cima, no céu, sem se importar comigo. Não, Deus está olhando para você, conhece os seus gemidos, conhece como você está ficando cada noite, sem dormir ou acordado, que é a mesma coisa. Deus sabe de tudo isso. Deus sabe, Deus conhece. Ele está presente. Ele é imanente sem deixar de ser transcendente. Lembremos que há uma bondade de Deus registrada na sua santa palavra. Deus é provedor. É isso que temos que dizer às pessoas. É isso que temos que comunicar, porque é isso que experimentamos no nosso caminhar e no nosso relacionamento com Deus. Paulo, naquele Areópago, estava lembrando disso. Há um Deus que é grandioso, porque criou todas as coisas. Há um Deus que é muito bom, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Terceira verdade, queridos irmãos, versículo 24, voltando a ele, e depois voltando aos versos 26 em diante, lemos assim: o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Verso 26, juntos: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Queridos, o que aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que o nosso Deus é soberano. Ele governa o universo. Paulo diz que o Deus que ele anuncia é o Senhor do céu e da terra. Não há um palmo, 1 milímetro sequer fora do comando e do governo do nosso Deus. Por isso é muito temeroso quando a gente fala assim: mas o diabo está mandando nisso e naquilo. Ora, queridos, o diabo não manda em nada. Como diz Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Deus é soberano, Deus está no comando. Não há nada, absolutamente nada, que não esteja no comando e no controle de Deus. No dia de Paulo, nos dias de Paulo, só César era Senhor, honrado como uma divindade na terra. E é interessante que, diante dessa circunstância, desse conhecimento de que César era visto como Senhor, honrado e coroado como divindade na terra, de forma contundente, Paulo diz que Cristo está acima de toda autoridade. Cristo está acima dos deuses do panteão. Ele está acima de César, acima do Estado, acima dos comandos, os mais poderosos da ONU, da Unesco, seja qual for a organização mundial, humana. Cristo está acima de tudo. Diante dele, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará. Jesus é o Senhor do céu e da terra, é o Senhor da história, é o Senhor da igreja, é o Senhor do universo. Toda língua se dobrará, todo joelho confessará que Jesus Cristo é Senhor. Os deuses dos gregos eram deuses distantes, mas o Deus da criação, o Senhor do céu e da terra, é o Deus da história
é o Deus da geografia, é o Deus de todas as situações e realidades humanas. Deus criou a humanidade de um só homem, diz o verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. De modo que o pai da história não é Heródoto, o pai da história também não são os gregos, pensando que são uma raça especial, como eles achavam que eram. O pai da história é o Deus revelado na Santa Escritura. Não é o poder humano, mas sim a soberania divina que determina a ascensão e a queda das nações. Assim nos diz o profeta Daniel no capítulo 4, verso 35. Deus não é uma divindade distante, meus irmãos. Ele não está longe de cada um de nós, diz o verso 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo citou aqui o poeta Epimênides, quando ele diz: porque dele também somos geração, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Meus irmãos, minhas irmãs, se você conhece esse Deus, é a esse Deus que você vai anunciar, é desta forma que você vai falar a pessoas que estão ao seu redor. Olha, eu creio num Deus que é grande, Ele é Criador do céu e da terra, Ele é quem fez todas as coisas. Eu creio num Deus que é bondoso, porque Ele é provedor de todas as coisas. É Ele quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Você vai dizer também: eu creio num Deus que é soberano, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Não há 1 milímetro sequer fora do comando e do controle do meu Deus. É Ele quem coloca reis e é Ele quem tira os reis. É Ele quem estabelece presidentes, mas é Ele também quem derruba os presidentes. É assim que é o nosso Deus. Finalmente, Paulo, nessa mensagem aos moradores de Atenas, diz uma coisa que é preciosa. Ele fala da graça de Deus. Ele diz que na graça Deus salva, mas Deus também condena. Deus salva, mas Deus também condena. A gente, quando fala da graça, quase sempre pensa só da salvação. Mas Paulo faz lembrar aos moradores de Atenas: olha, o Deus gracioso salva, mas o Deus gracioso também condena, porque Ele é juiz, Ele é salvador e Ele é juiz. Versos 30 e 31, vamos ler. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Meus irmãos, Paulo pregou em Atenas sobre Jesus e a ressurreição. Está lá no verso 18. É sobre Jesus e a ressurreição que ele está falando. Durante séculos, Deus se mostrou paciente com o pecado e a ignorância dos homens. Podemos ler isso em capítulo 14, verso 16 do livro dos Atos, Romanos 3, 25, quando Paulo fala sobre essa paciência de Deus quanto à ignorância dos homens. Aquilo que os gregos imaginavam ser refinada sabedoria, Paulo está dizendo, isso não passa de crassa ignorância espiritual aos olhos de Deus. Paulo está vendo toda aquela sabedoria humana, isso é crassa ignorância, não tem sentido. Por isso, Deus chama a todos ao arrependimento. Em Atos 17:30, Paulo faz 4 afirmações tremendas.
que nós precisamos ver aqui sobre a questão do arrependimento. A primeira afirmação de Paulo é a seguinte: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Olha o que Deus faz quando quer produzir arrependimento no nosso coração. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Segunda coisa que Paulo diz nesse versículo 30, o arrependimento é uma exigência imperativa que envolve razão, emoção e vontade. Não há possibilidade de se arrepender só nos sentimentos, só na vontade. Tem que envolver a vida toda, o ser todo, a pessoa toda. Arrependimento tem que envolver a vida completa. Paulo está nos lembrando isso. Outra coisa que Paulo diz sobre o arrependimento é que o arrependimento é para todos os seres humanos. Não são aqueles que a gente pensa que são maus que precisam se arrepender. Os que a gente pensa também que são bonzinhos precisam se arrepender. Paulo diz que o arrependimento é para todos os seres humanos, sem exceção. E finalmente, ele mostra que o arrependimento deve ser exercitado em todas as nações. Não é somente para os brasileiros, nem tampouco para os gregos da época. O arrependimento tem que ser praticado, desenvolvido em todas as nações. Nessa mesma linha, John Stott, ele acrescenta que Paulo destaca aqui 3 considerações imutáveis a respeito do juízo de Deus. Se pelo arrependimento nós somos salvos, cuidado com o juízo de Deus. John Stott diz: o juízo será universal. Não vai ser somente num ponto da terra. O juízo será universal. Deus há de julgar o mundo. Isso está dito aí no texto. Há de julgar o mundo. Segunda coisa, o juízo será justo. Deus há de julgar com justiça. E é a justiça de Deus que dará a cada um conforme o seu viver. Finalmente, ele diz: o juízo está definido. Há um dia, já foi marcado, e o juiz está escolhido. Já há a certeza de que esse dia vai acontecer. Já está marcado. O juiz já foi escolhido. Embora nós não saibamos o dia, nós já sabemos quem é o juiz. Meu irmão, minha irmã, é disso que eu e você temos que falar a todos os nossos interlocutores com quem nós conversamos e a quem queremos conduzir o coração ao conhecimento de Jesus, ao conhecimento de Deus. Precisamos falar da grandeza de Deus. O nosso Deus é um Deus criador. Precisamos falar da bondade de Deus. O nosso Deus é um Deus provedor. Precisamos falar do governo de Deus. O nosso Deus é um Deus soberano. E finalmente precisamos falar da graça de Deus. O nosso Deus salva, mas o nosso Deus também condena. Ele é salvador e Ele é juiz. Que essa noite, com esse ensino da sua santa palavra, possamos voltar para casa e pensar nesses dias que vamos estar de folga, também nos preparando para a evangelização de outras pessoas com aquilo que a palavra de Deus nos instruiu nessa noite. Deus nos abençoe.